Olá, amigos. Tal como havíamos proposto, estamos retornando a vocês para tratar do tema medo. Como transformá-lo eventualmente em firmeza, equilíbrio, coragem. É um tema complexo, amplo, demandaria uma palestra, um seminário até para tratar do tema. Não temos esse tempo aqui, né? Então vamos, pelo menos, abordá-lo sobre alguns aspectos, algumas nuances, para ver se daí tiramos algum proveito, alguma utilidade para esse nosso momento. Inicialmente, nos dicionários, medo é dito como um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, pavor ou susto. Olha que interessante. De um perigo real ou imaginário. Lendo a obra de Joana de Ângeles, no seu livro Despertar do Espírito, diz ela algo bastante semelhante que plenamente justifica isso que o dicionário nos apresenta. Diz Joana, e vou tomar a liberdade de ler: o medo pode resultar de causas reais ou imaginárias que o desencadeiam, produzindo os mesmos resultados emocionais. Não é exatamente o fato que se responsabiliza pelo acontecimento, mas conforme o mesmo é sentido ou compreendido pelo indivíduo, que assim se torna o fator desencadeador do medo. Bastante interessante. Ou seja, nós somos muitas vezes compelidos para certas emoções negativas a partir de algo que nem mesmo às vezes é real. E da onde vem, qual seria a origem do medo? Bom, estudando Kardec, nós vamos ver, lá na Gênese e em outras obras, que a origem do medo, assim como da raiva, está no instinto. Foi um processo elaborado, lendo as obras de André Luiz, Evolução entre Dois Mundos, nós vamos ver isso aqui com uma preciosidade extraordinária. Mas o medo está lá desenvolvido no animal sob a forma do instinto e que gerava e gera até hoje. Na verdade, entre essa evolução nossa do animal para o anjo, nós estamos muito mais próximos do princípio do que do fim. Então, os instintos ainda predominam em nós assim extraordinariamente. Então, o medo gera um tipo de emoção que nos coloca em estado de alerta, que nos mantém despertos. Sem isso, com certeza ficaríamos impotentes, para proteger a nossa integridade física e psicológica, muitas vezes, face às ameaças que enfrentamos na vida. São exatamente elas que nos orientam para a defesa ou a fuga diante da situação de risco. Obviamente, tanto na fase animal quanto na nossa fase inicial, como homens primitivos, quando deparávamos com um imenso animal na nossa frente, nós precisamos tomar uma decisão se iríamos enfrentá-lo, e aí, obviamente, o organismo gera todas aquelas inas, endorfinas, adrenalina, etc. e tal, para a gente lançar um objeto de grande contundência, ou então para descarregar uma enorme energia e correr tudo que pode para sobreviver. Então, essas coisas estão muito presentes, e eu acho que até hoje, o tempo todo, a gente oscila entre enfrentar ou fugir. Mas o mais importante é que, a princípio, o medo é uma reação absolutamente normal, e ignorar ou rejeitar a existência da emoção é um grande equívoco. É o primeiro passo para a derrota. Sobre isso, o que diz nossa benfeitora Joana? Bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual é o comportamento ético a ser adotado até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui
pela consciência responsável. E aqui é uma coisa extremamente interessante, né? Por quê? O que é o amadurecimento emocional? É uma compreensão, né, da nossa relação, das razões da vida, do nosso processo evolutivo, do espírito imortal, da sua caminhada para Deus, envolvendo o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento moral, as leis de causa e efeito e todas as outras leis estabelecidas por Deus para organizar o universo e tudo que lá está, inclusive a nossa vida. Quando amadurecemos psicologicamente, nos tornamos conscientes e responsáveis. Hoje, nós gostamos muito de fruir da liberdade, mas quando ela custa alguma coisa, às vezes a gente tende a querer fugir, distrair, adiar e até lamentar ou vitimizar-se. Bom, o medo é uma percepção, né? E sobre isso Kardec indaga o seguinte, no Livro dos Espíritos, na questão 250. Constituindo as percepções atributos do espírito, ser-lhe-á possível ignorá-las? Podemos ignorar um sentimento, como o medo, como a raiva, como o ódio, ou como o amor, a paixão? Os espíritos benfeitores respondem o seguinte a Kardec: os espíritos evoluídos veem e ouvem apenas o que querem. Porquanto, entretanto, os imperfeitos ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então aqui fica quase determinado o seguinte: aquilo que tem que acontecer, tem que acontecer. Não? As percepções, as emoções, têm uma finalidade para ajudar na nossa evolução como espíritos. E nesse caso, de uma forma muito feliz, o espírito Hamed, falando sobre as percepções, por exemplo, como o medo, na sua obra As Dores da Alma, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, diz o seguinte sobre as percepções: a percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será a sua capacidade de perceber a vida. Colocar atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, é necessário saber direcionar convenientemente nossa percepção e atenção no momento exato e para o lugar certo. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Isso é um alerta muito grande. Quando nós criamos uma ideia fixa a respeito de uma determinada situação, lembrando que nem sempre ela é real, às vezes ela é só imaginária. Ou nós não temos as informações todas corretas para julgar o quanto aquilo é ou não é. Ele diz mais algumas coisas. Quando optamos por esse caminho, passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. Em muitas ocasiões, ficamos parados à margem do caminho, focalizando conflitos, dificuldades, problemas, deixando a vida girar em torno deles. E, claro, o resultado é que a gente vive apavorado. Ele diz ainda: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar
será a atmosfera de temor que nos envolve. Então, amigos, cuidado. Cuidado com a mídia, cuidado com a imprensa, cuidado com os comentários que são feitos diariamente sobre misérias, desgraças, tragédias. Não devemos nos contaminar por isto. Não é? E ele conclui assim sobre isso. Ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar. Ficamos paralisados. E aqui, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Não somos mais animais, não somos mais primitivos. Já temos um grau razoável, o planeta entrou na fase de regeneração. Então, se fugir ou enfrentar ainda é um grande dilema para nós, isso precisa ser resolvido. Quer seja diante de perigos ou ameaças que julgamos, muitas vezes erroneamente, serem de origem externa, esquecendo que o magnetismo sempre faz a sua parte. Não existe bala perdida, sorte, azar. Não existe perseguição gratuita, antipatia ou ódio. Não existe doença sem sentido. Tudo na vida tem um sentido. Nós precisamos entender o seguinte: Deus está no comum. Toda a nossa vida, todo o universo está regulado dentro das leis divinas. Não é possível que um indivíduo possa passar por uma dificuldade, qualquer que seja, que esta dificuldade não traga para ele um aprendizado, uma oportunidade. Sempre comentamos isso: se Deus é bom e justo, só vem para nós aquilo que é bom e justo, ou útil, de alguma forma. Então, o que a gente precisa entender claramente é o seguinte: existem consequências. E sempre essas consequências são fruto dos nossos atos, quer sejam de agora, quer sejam atos do passado. E a lei divina, as leis divinas, em geral, a lei de causa e efeito, né, ela vai, nesse caso, se manifestar. Então eu pergunto para vocês: fugir é uma opção? Acho que não. Por exemplo, vamos pegar as coisas, as faltas e os nossos deslizes atuais, né, que muitas vezes acabam como prejuízos emocionais, financeiros, morais aos outros. Coisa que acontece nessa existência. Não é nada do passado, karma, não. Agora, qual é realmente o nosso atual grau de integridade? A pessoa, por um equívoco, bate no carro do outro. Deixa lá o nome, o telefone e se responsabiliza pela indenização, ou pelo prejuízo que causou ao outro. Comete um equívoco no ambiente de trabalho, tem a integridade de assumir isso, que não vá prejudicar o patrão ou os demais colegas? Nós podíamos fazer muitas perguntas nesse sentido. Então, não seria este, na verdade, o verdadeiro medo, aquilo que nós deveríamos temer, das nossas áreas de sombra? O que Jesus quis dizer com livrai-nos do mal? Qual mal? O mal externo? Jamais. Livrai-nos do mal que habita em nós. E desse mal é que nós temos tido verdadeiro medo. O medo de enfrentar, o medo de retirá-lo de dentro de nós, de realizar a necessária limpeza. Então, eu gostaria de dar uma mensagem de fé, de convicção, dizendo o seguinte: aquilo que é nosso, é nosso. Vamos ter mais coragem, compreensão, através da fé, do embasamento, do esclarecimento, das luzes da doutrina espírita, para entender o seguinte: ninguém fica doente por acaso,
Ninguém sofre um acidente por acaso, a menos que seja imprudente. Mas as coisas não são por acaso, o acaso não existe, já disse o nosso querido codificador Allan Kardec. Então, não há razão para o medo, porque as leis divinas vão se produzir e vão trazer para nós aquilo que elas precisam trazer. E se eu vou ficar com muito, ou pouco, ou nenhum medo, isso não é fator para que impeça que o fato ocorra. A única maneira da gente minimizar ou evitar é através do bem, é através do amor. Como dizia de uma forma magistral o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se queremos nos ver protegidos, amparados das dificuldades, das vicissitudes da vida, não é através do medo, e sim através do exercício do amor ao próximo e a nós mesmos. Um grande abraço, muita paz e voltamos para vocês em breve.